conseguindo também encontrar na existência um sentido para viver, para poder dar cumprimento aí à responsabilidade existencial nossa, né? Então nós estamos trabalhando a obra de Joana de Ângeles, ainda falando sobre as energias, né? Sobre esse item onde ela diz sobre a complexidade das energias que fluem da alma para o corpo, né? Do sentimento para a matéria. Nós estamos falando na última conversa, né, sobre a doença, que a Joana diz então que resulta de um choque entre a mente e o comportamento, o psiquismo e o físico, né? Ou seja, o nosso comportamento emocional, né, ou o comportamento material, o nosso contato com a vida, em qualquer sentido que seja, ele pode nos promover saúde ou doenças. E os comportamentos também de outros tempos, de outras vidas, de outras eras, hoje manifestados no psiquismo presente, também traz-nos dificuldades, principalmente as dificuldades emocionais, que são as mais graves, né? As manifestações emocionais desequilibradas, as depressões, a síndrome do pânico, as fobias de toda ordem, os medos, né? Que são, na verdade, produtos e resultados de experiências mal sucedidas de outras vidas, que hoje se manifestam na vida presente, trazendo-nos grandes dissabores e grande dor. Embora não nos lembremos dos fatos que geram essa dor do hoje, né? Mas a gente sente a dor, porque se a lembrança não ficou, o sentimento ficou. Então, tudo que nós fazemos para nós e para os outros fica registrado no nosso mundo emocional. As menores ações, os menores pensamentos, os menores sentimentos ficam registrados no mundo emocional, na realidade do espírito. Porque se a lembrança não ficou, o sentimento ficou. Então, tudo que nós fazemos para nós e para os outros fica registrado no nosso mundo emocional. As menores ações, os menores pensamentos, os menores sentimentos ficam registrados no mundo emocional, na realidade do espírito. Então não importa quando isso vai acontecer, mas há um momento em que esse confronto acaba acontecendo, ou seja, onde o espírito, envolvido pelas suas necessidades, acaba fazendo um encontro consigo mesmo, com as suas dificuldades, para que elas possam encontrar resolução. Então, a doutrina espírita diz assim, quando a dificuldade emocional ela pode ir de uma melancolia a um processo depressivo agudo, né? Há um medo muito grande, aterrorizante, que leva a pessoa a ter muita dificuldade para conseguir prosseguir vivendo. E às vezes até afasta do convívio social, por dificuldade de viver. Mas nós não podemos fugir de nós mesmos. Para qualquer lugar onde nós possamos ir, se nós encarnarmos agora, não vai mudar as coisas. Porque como é o espírito que traz a sua carga emocional alterada, onde ele for, onde ele estiver, ele vai estar experimentando essa agonia toda. Por isso é que o suicídio é um beco sem saída, não é uma saída, né? Nós encontramos muitas pessoas que procuram, no extremo da sua dor, o suicídio, para fugir daquela agonia, daquele sofrimento que ela está experimentando. Só que o suicídio só transfere a gente de plano. Tira você do plano de cá e passa para o plano de lá. Nós temos uma risca aqui no meio do salão. O mundo material está do lado de cá, eu estou aqui. Se eu cometo suicídio, eu passo para cá, mas eu vou para um outro plano, carregando comigo o quê? As mesmas dores, as mesmas agonias. E agora, aumentadas, né? Multiplicadas. Por quê? Porque, segundo nos informa o Espírito Emmanuel, o corpo é o bendito amortecedor do espírito. Ou seja, se eu estou com dificuldade aqui de conviver com as emoções, com as dificuldades, com esses problemas que nós estamos vivenciando, imagina no mundo espiritual, onde nós não temos mais o corpo físico para abrandar, para diminuir o peso desse campo emocional. Porque o corpo não tem todo o potencial que tem o corpo espiritual. Falta-lhe muita coisa. Agora, como espírito, né, no mundo espiritual, nós temos a nossa realidade íntegra. Então, o sentimento ele é ampliado também. Ele é muito ampliado. Então, a dor do lado de cá, embora pareça insuportável, ela é suportável. Do lado de lá, ela é insuportável. Porque lá o espírito experimenta, então, toda a sua agonia. Então, esses fracassos que nós trazemos no inconsciente, que geram as depressões de hoje, precisam ser enfrentadas pelo espírito com bastante coragem, com bastante autodignidade. Ou seja, eu posso procurar recursos, devo, seja médico, religioso, terapêuticos, mas eu preciso prosseguir, sobretudo,
lutando e vivendo, para que essa carga emocional negativa vá sendo alterada. A caridade, por exemplo, é um caminho muito sublime para isso. Porque quando nós fazemos o bem, nós nos renovamos, alteramos os campos emocionais de auto-indignidade, firmados pelas experiências mal-sucedidas do passado. Ou seja, no momento em que eu cometo um delito contra alguém, ou contra mim mesmo, ou contra a vida, eu instalo um sentimento de auto-indignidade, como se eu não fosse digno de mais nada, de ser feliz, de ter alegrias. E isso eu carrego comigo. Volto ao corpo, numa outra vida, trazendo esse sentimento de auto-indignidade. Não sirvo para nada, não presto, não valho nada. Isso é inconsciente. E começo a sofrer. Começo a sofrer. Para que eu consiga contrapor isto, é preciso que eu me renove, ou renove o meu sentimento. Como é que a gente renova o sentimento? Segundo a doutrina espírita, através da caridade. Diz o Espiritismo, fora da caridade não há salvação. Ou seja, o espírito não consegue suplantar as suas fraquezas, melhorar a sua condição, se ele não se predispor a, de alguma maneira, beneficiar o semelhante. Aí as obras que a doutrina espírita faz, de caridade, de amor, para que a gente exercite, tenha a oportunidade de estar em contato com quem sofre, com quem tem dificuldades. Quando a gente faz isso, sem que a gente já perceba, nós vamos nos renovando, vai se alterando os campos emocionais negativos da alma. E a gente vai aos poucos melhorando o passe, a água fluidificada, os tratamentos terapêuticos da doutrina, né, fluídico-terapêuticos, vão trazendo forças para a gente poder fazer essa luta. Mas, sobretudo, a renovação do comportamento, do sentimento, é que vai modificar esse quadro emocional alterado. Né? O comportamento é muito importante, o que nós pensamos é importante, o que nós sentimos é importante. É importante avaliarmos todo dia o que é que nós pensamos dos outros e de nós mesmos. As atitudes dos outros, como é que elas nos alcançam? Elas nos incomodam? Nós ficamos incomodados com o comportamento da outra pessoa? Temos facilidade ou dificuldades para perdoar, para não perdoar, para compreender? Então nós temos que avaliar isso. Se a gente está tendo dificuldade com isso, então significa o quê? Que nós precisamos modificar o jeito de pensar, o jeito de sentir. O Chico dizia assim, que nós temos que dar aos outros o direito de serem o que quiser ser. E nós de sermos melhores. Deixar as pessoas seguirem o seu rumo, seguirem com o seu comportamento. Se a gente tiver que falar, vamos orientar, vamos direcionar, mas sem sofrer com isso. Né? Às vezes a gente sofre com o comportamento de alguém que está conosco, na nossa família, junto conosco, que a gente gostaria que agisse diferente. E a pessoa não acha. Pode ser marido, pode ser esposa, pode ser filho, pode ser parentes próximos. Né? Mas a gente não tem como controlar o comportamento de ninguém. O único comportamento que nós podemos melhorar é o nosso. Mesmo assim, é difícil. Alterar um hábito, alterar um jeito de pensar, alterar um sentimento não é fácil. Quando a gente se vê, está fazendo, está pensando, está agindo da mesma maneira. Então, é aos poucos, com tentativas, nós vamos conseguindo. Então, a Joana, ela explica nessa obra, então, que a doença é um choque entre o psiquismo e o corpo. Ou seja, o espírito e a matéria. Alguma coisa ruim, um sentimento ruim que está na alma, flui para o corpo, alterando o funcionamento do corpo. Pode ser um problema psíquico, emocional, pode ser um problema físico. A gente pode instalar uma doença degenerativa para tentar livrar-se de um desconforto da alma. Quando Deus não quer que nós soframos. Né? Deus não quer que a gente sofra. Então, aquele pensamento religioso do passado, que a gente tem que sofrer para poder resgatar, não é assim. Ninguém veio à Terra para sofrer e Deus não quer que a gente sofra. O sofrimento é uma consequência, mas Deus não quer que a gente sofra. Deus quer que a gente seja feliz. Mas como imaturos, crianças imaturas que somos ainda, espiritualmente falando, a gente sofre porque a gente ainda comete enganos, tem dificuldade de mudar o sentimento. Grande parte do nosso sofrimento vem dos sentimentos equivocados nossos. Nós não aprendemos a sentir ainda direito. Né? Então a gente fica, por qualquer coisa a gente fica com raiva, ressentido, magoado. A raiva, o ressentimento e a mágoa pode instalar uma doença de longo curso. De longo curso. Que pode pular de uma vida para outra. Disse Jesus, reconcilia-te com teu inimigo enquanto estás a caminho com ele. Por quê? Porque se eu não me reconciliar, eu posso perpetuar as consequências funestas daquele sentimento que eu criei com aquela pessoa. E vou acordar numa outra existência com aquela dor de não ter conseguido perdoar.
de não ter conseguido perdoar. Então tem que haver essa revisão do sentimento constantemente. Jesus ensinou isso. Não o julgueis. Nós não temos condição de compreender as atitudes dos outros. Teríamos que entrar dentro do mundo emocional de cada um, saber por que a pessoa, as razões pelas quais elas fizeram aquilo, de acordo com as suas vivências, e não faria nenhum sentido para nós. Mesmo que a gente soubesse isso, porque a única vida que faz sentido para nós é a nossa própria. O único sentimento que faz sentido para nós é o nosso. O dos outros não, porque são realidades próprias, muito próprias de cada um. E cada um vai ter que, aos poucos, aperfeiçoar o seu. Cada um de nós vai ter que melhorar e aperfeiçoar o seu sentimento. Então, se nós vivêssemos mais concentrados no nosso comportamento, no nosso sentimento, nas nossas emoções, nós viveríamos mais felizes do que vivermos concentrados e focados nos sentimentos dos outros. Preocupados, né? Eu ouvi de um espírito amigo uma vez que ele disse assim, que quando a gente estabelece padrões de comportamento dos outros, não é porque a gente quer que a pessoa seja melhor. Fala, não, eu quero que você melhore, eu quero que você seja melhor. Ele fala que na maioria das vezes não é para o nosso conforto. É porque se a pessoa agir como a gente gostaria que ela agisse, a gente fica melhor, fica mais tranquilo. Se a pessoa se comportar como eu queria que ela se comportasse, fica tudo bem, né? Mas as pessoas não se comportam como a gente quer, elas se comportam como podem. Então tem aqueles que nos agridem, aqueles que falam mal da gente, mas também tem aqueles que nos amam, que gostam da gente, que falam bem da gente, que nos protegem. Mas naturalmente a gente foca mais quem? Os que falam mal, aqueles que não gostam, aqueles que têm comportamento ruim. Ou um filho, um marido, uma esposa, um amigo, um irmão, um parente, uma pessoa que a gente gostaria que tivesse uma vida diferente. E a gente fica sofrendo, tentando impulsionar a pessoa para um outro caminho, que na verdade ela é que vai ter que se impulsionar para isso. Ela que vai ter que fazer essa escolha. A gente pode exemplificar, a gente pode aconselhar, mas não pode viver a vida da pessoa. Quanta gente nesse mundo que sofre porque fica vivendo a vida dos outros. A pessoa fica tentando viver a vida do outro, aí sofre. Porque quer que a todo custo que aquela pessoa seja assim, seja daquela forma, e luta e vai atrás, né? E acha que está fazendo uma grande coisa. Na verdade não está. Não está. Nós temos que lutar para nós sermos melhores, né? Para nós sermos melhores. Melhorando, a gente serve de exemplo. Se eu conseguir exemplificar um sentimento, já vai valer muito mais do que 1000 palavras. Aquele que me observa pode mudar o rumo da vida dele simplesmente me observando, se ele quiser mudar. Se ele não quiser mudar, você pode falar o resto da vida com ele e ele não vai mudar. A Nete Guimarães, um dia numa palestra dela, ela disse, né? Faz 15 anos que você fala para o seu marido não colocar a toalha molhada na beira da cama. Ela acaba de tomar banho com a toalha molhada na cama. E ele continua fazendo. Por que você está falando? Por que você continua falando? Você faz 15 anos que você fala e ele faz a mesma coisa. Mas é porque sempre sou eu que vou lá, tiro a toalha e ponho para secar. Então faça isso agora em silêncio. Vá lá, pega a toalha e põe para secar. Quem sabe, num desses momentos que ele te vê pegando a toalha e colocando para secar, ele vai entender que não deve colocar a toalha sobre a cama, porque as palavras não estão adiantando. Então para que falar? Mas faz 15 anos que você fala. Faz 15 anos que eu falo isso para você, então não fala mais. Não vai adiantar, não está adiantando. Né? Agora, a boa atitude, a atitude correta, ela exemplifica. Ela pode espelhar na outra pessoa um comportamento diferente. Agora, é uma tragédia recolher uma toalha da beira da cama e colocar para secar? É uma tragédia isso? Mas para o orgulhoso é. Né? Para o orgulhoso é. Para aquele que quer as coisas segundo a sua ótica, o seu jeito, e é rígido, é engessado em padrões estabelecidos, onde as coisas são mais importantes que as pessoas, aí, para essa pessoa é. Será que o meu marido, minha esposa, meu filho, meu amigo, né, meus irmãos não são mais importantes do que as atitudes deles? Será que eu preciso fixar nas atitudes deles, que não são muitas vezes muito boas, quando na verdade eu preciso amar o meu irmão, seja ele quem for que estiver do meu lado, que a grande oportunidade que a vida teve, né, oportunizou, ou seja, a vida oportunizou para mim essa chance de estar do lado daquela pessoa, que muitas vezes, há séculos, eu estou tentando essa chance e não consigo, agora eu estou do lado e fico implicando com a pessoa. Fico tentando mudar ela, fazer ela ser diferente. Na verdade, quem tem que ser diferente é ela. Quem vai entender o momento em que tem que ser diferente é ela mesma. A gente só pode fazer uma coisa,
exemplificar, orientar. Mas falar até certo ponto. Depois não adianta. A pessoa precisa ver. A pessoa precisa ver. Então, essa dinâmica do sentimento é muito importante para a nossa felicidade. Porque senão a gente vai criando ranços na nossa relação humana. E esses ranços, o problema deles é que eles não ficam apenas na existência só. Eles vão conosco. E a gente acorda numa outra vida com tudo isso na alma. Com toda essa gordura velha, né, dentro da alma, cheirando mal, essa casa íntima sem limpar. Depois a gente chega aqui na nova existência e começa a sentir aquela amargura. Né? Eu conheci uma pessoa que lavava as mãos mais de 20 ou 30 vezes por dia. Insistentemente, a cada minuto ela lavava as mãos, lavava a mão, lavava a mão, lavava a mão. A ciência chama isso de TOC, né? Transtorno obsessivo compulsivo. Do que a pessoa está se lavando? Sujidades da alma, né? Ou seja, há coisas na alma, sujidades que não foram limpas, trabalhadas enquanto estamos a caminho com nossos irmãos, que depois o espírito não suporta. Davi, e quando ela se mutila? Porque eu tenho uma pessoa na família que ela fala pra gente, olha, aqui tem terra. Então, está tentando arrancar alguma coisa. Toda machucada. Isso. É a mesma coisa. Olhos. É a mesma coisa. Está tentando arrancar alguma coisa. Arrancar alguma coisa da alma que não sai. Né? Não tem outro jeito para tratar o toque, para tratar a depressão, além do auxílio médico, das terapias, todas muito, muito respeitáveis, claro. A medicação é muito oportuna, porque quando a gente entra num quadro muito agudo do emocional, precisa da medicação para ajudar, senão a gente não suporta, porque já virou físico o problema. Não é só mais agora da alma, né? Já virou uma coisa física. O cérebro já não está se comportando mais direito, né? Os hormônios naturais não estão sendo produzidos para gerar a tranquilidade física da pessoa, então precisa da medicação. Mas sem a renovação moral e emocional, não tem como. A cura só acontece quando a gente trata também o espírito. Né? A renovação do sentimento. A caridade é o melhor caminho. Mas a doutrina espírita fala que, sobretudo, precisamos refletir todos os dias quem somos, o que sentimos, o que pensamos, como nos comportamos, para alterar o comportamento físico e o comportamento emocional. A maneira como nós agimos para com as pessoas, aquilo que a gente faz aqui no mundo material, mas, sobretudo, o nosso comportamento emocional. Reconduzir as emoções. Retirar aquelas implicâncias, né? Aqueles ranços da nossa relação humana, ir diluindo, diminuindo, ficando mais light, sabe? Mais suave. Né? A gente precisa fazer com que as pessoas se sintam bem na nossa presença. Precisam fazer com que as pessoas se sintam bem. Tem gente que quando chega todo mundo quer ir embora. Ninguém quer ficar perto. A pessoa chega, todo mundo quer fugir. Mas a gente pode dulcificar, né? Tendo confiança em Deus. Está doendo a alma. Tudo bem? Vamos pedir a Deus, vamos ter calma. Né? Aquela amargura que nós estamos experimentando agora é a alma botando para fora, né? Toda aquela sujidade, todo aquele desconforto que ao longo de muitas eras foram sendo aí acumuladas e que agora está saindo. Mas com confiança em Deus, a renovação do pensamento, sempre otimista. Está doendo, mas vai passar. Está difícil, mas vai passar. Eu confio em Deus que vai passar. E a renovação da atitude, do comportamento. Se a gente está agindo de alguma maneira que não seja devida, mudar esse comportamento. Se está pensando o que não deve, mudar, alterar. Pensamentos não é só ruins a respeito de nós mesmos, não. A respeito da vida dos outros, né? A respeito de nós mesmos também. Alterar aquele pessimismo que fica constantemente, eu não valho nada, eu não presto, eu não sirvo para nada, minha vida é uma porcaria. De jeito nenhum. A vida essa vida que nós estamos agora é a melhor vida que nós já tivemos em milênios. É a maior oportunidade que nós já tivemos em todo o nosso tempo de existência. Graças a Deus que Ele nos permitiu estar aqui, nessa existência, para podermos renovar o nosso sentimento, fazer o nosso aprendizado. Senão, a gente estaria lá no mundo espiritual sofrendo, porque se eu sofro aqui, o sofrimento do outro lado seria muito pior. Então, se eu vim para cá, é porque o sofrimento lá estava insuportável. Então, eu pedi a Deus uma outra oportunidade, uma outra chance de vir para cá, de reconduzir agora a minha vida e o meu sentimento. Nós precisamos fazer valer essa existência. Precisamos aproveitar essa existência com muito carinho, com muito amor. Mesmo no trabalho profissional, a gente pode fazer muita coisa boa para os outros. Imagina você trabalhando
devolvendo equilíbrio, tranquilidade, devolvendo alegria para uma pessoa que já não queria mais viver, que a vida estava ruim, né? Então, há muitas coisas que a gente pode fazer até no campo das profissões. Em casa, no lar, cuidando bem da nossa casa, do nosso lar, preparando o nosso lar para os nossos afetos, para que eles se sintam bem, né? A casa da gente, o lar da gente, deve ser o melhor lugar do mundo, onde a gente queira voltar para ver aqueles que a gente ama. Tem que ser um lugar muito bom. Agora, a responsabilidade disso é de cada um, mas sobretudo minha. Eu preciso tornar a minha casa melhor, para que as pessoas, os meus familiares, se sintam bem ali, tenham vontade de voltar para a minha casa. E se não tiverem, ela vai ser boa para mim. Se eu tornar a minha casa melhor, eu vou me sentir bem ali, e eu vou estar bem, né? Eu vou estar bem. Então essa a renovação dessas ideias traz de novo a alegria de viver. Se não trouxer aquele êxtase, né, que a gente imagina, aqueles arroubos de felicidade, que são muito raros no mundo de provas e expiações onde a gente se encontra, onde a humanidade inteira sofre. O Livro dos Espíritos diz que na Terra a humanidade toda sofre. Não tem ninguém nesse mundo que não padece de alguma coisa. Todo mundo, porque é um mundo de provas e expiações. É um mundo onde está todo mundo aprendendo, resgatando débitos, refazendo a vida, reconstruindo, construindo. Então é uma luta constante. Aquelas pessoas que a gente vê felizes, que a gente acha que são, né, aí eu queria ter a vida daquela pessoa. Eu, se fosse você, não diria isso. Porque ela pode estar administrando coisas que você não tem forças para administrar. Estampando um sorriso no rosto, que muitas vezes não representa a realidade íntima dela. Mas ela está sorrindo porque ela precisa ser feliz. Ela entendeu que ela precisa ser feliz, que ela precisa continuar, que ela precisa vencer a sua vida, as suas dificuldades. Então, aí você vê no rosto dela uma alegria, né? Mas não é espontânea. É uma alegria de uma proposta que ela está fazendo para ser feliz. E isso não é ruim, não é falsidade, não é nada, é uma luta, né? Só existe hipocrisia quando a gente dá risada para enganar os outros. Aí sim, né? Eu dou risada para poder dar um jeito de ludibriar os outros à minha volta. Aí é ruim. Mas aquela alegria que mesmo não tendo, eu expresso no meu olhar, no meu rosto, para poder conviver bem com as pessoas e para poder também entender que eu preciso ser feliz, isso não é hipocrisia. E a maioria das pessoas felizes que nós vemos na Terra está desse jeito. São pessoas que administram bem a sua dor. Mas não tem um lar, um habitante deste mundo que não experimenta algum sofrimento. Está lá no Livro dos Espíritos. Porque é um mundo de provas e expiações a Terra. A Terra é um vale de lágrimas. As almas que aqui estão aqui em redenção, não são almas redimidas. Mesmo os missionários, espíritos que vêm de outros planos para cá para ajudar a gente, como Chico, como Madre Teresa, como o Gandhi e outros tantos que nós temos aí na humanidade, eles tinham sofrimentos também. O Chico tomava mais de quase 20 comprimidos por dia para tratar suas dificuldades físicas. Tinha problemas homéricos no corpo, mas viveu 92 anos. E 92 anos de exemplo, de alegria, junto às pessoas. E tinha problemas. E ele trabalhava muito, porque ele dizia assim, a única maneira de tratar as minhas feridas, as minhas chagas da alma, é servindo meu irmão, meu semelhante. É assim que eu sou feliz, ele dizia. Então, por isso que a Joana diz que a doença é um choque entre a mente, o espírito e o corpo. Ou seja, a alma doente faz o quê? Transtorna o corpo, física e psiquicamente. Então aí a gente pode instalar doenças degenerativas que vão destruir o corpo físico, ou as emocionais de longo curso, que vão aos poucos transtornando a dificuldade, trazendo dificuldades à vida, né? Mas todas são passíveis de serem trabalhadas e serem, inclusive, resolvidas, né? A médio e a longo prazo. Então, pode falar. Ontem assim, né, eu estava lá no serviço e tal, aí chegou a mulher para mim e falou assim, algo muito triste, né, porque muito sentido. Ela falou assim, olha, por que eu tenho que sofrer, né? Porque eu nasci para sofrer tanta doença, coisa e tal, né? Aí ela falou assim, e os meus filhos também, eles não querem viver, porque eles falam, mãe, por que a gente tem que sofrer? Eu não queria viver também. Sabe, eu fiquei triste com aquilo, fiquei, né? Essa ideia de que por que eu nasci para sofrer é um engano. Ninguém nasceu para sofrer. Nós nascemos para sermos felizes. O sofrimento é consequência dos nossos enganos,
ou da nossa imperfeição ainda, né? Como somos imperfeitos, de repente, a gente muitas vezes toma atitudes que não são as melhores, que acabam redundando num sofrimento, num desconforto. É como fazer um mau negócio. Você vai fazer um negócio, coloca lá o teu dinheiro, acha que é um bom negócio, de repente dá com os pulos na água, né? Perde tudo, perde uma grande parte, e aí fala, ai meu Deus do céu, por que eu fiz isso, aquela coisa toda, né? Eu não mereço isso, mas não é que merece ou não merece. A nossa imperfeição ainda impede que a gente veja claro as coisas, né? Então o que a gente faz? A gente comete muitos enganos e sofre por conta desses enganos. Então a vida, nós não nascemos para sofrer, esse é um engano, né? Eu nasci para sofrer, não, a gente nasceu para ser feliz. Deus não poderia organizar uma vida com uma complexidade que é a vida na Terra. Nascer não é fácil. Quem lê as obras de André Luiz lá vê muito bem como que é difícil a reorganizar, né, a entrada aqui no globo terrestre. É difícil nascer aqui. Desencarnar é fácil, nós estamos presos por um fiozinho. Puf, vai embora. Mas voltar para cá não é fácil. Há uma programação muito bem feita. O espírito às vezes amarga muito tempo pedindo, solicitando e se preparando, porque a jornada aqui não é fácil. Então, para ser infeliz? Não, a gente nasceu para ser feliz. Então, e todo mundo organizou a melhor vida possível para ser feliz. Inclusive algumas dificuldades. Para que através dessas dificuldades, desse acerto de contas com a lei divina, a gente deixasse para trás a imperfeição, né, que nos marcou com a dor. Mas a gente acha que nasceu para sofrer. Ninguém nasceu para sofrer, de forma nenhuma. Mas a nossa imperfeição faz com que a gente cometa enganos, equívocos, interprete errado as coisas. Eu acho que aquilo que eu estou fazendo é uma boa coisa, de repente não é bom. É uma coisa que, né, que gera uma dor, uma dificuldade, um sofrimento, uma privação, uma perda de algo, né? Então a imperfeição faz isso. Então ninguém nasceu para sofrer. Nós nascemos para ser feliz. O sofrimento é consequência só. Bom, vamos adiante então, né? Diante dos acidentes, das ocorrências viciosas, de acidentes morais e emocionais, cumpre-lhes faça um exame circunstanciado, passando a conversação com o departamento afetado. Então, quando nós percebemos que alguma coisa não foi bem no nosso comportamento, é importante que a gente analise o que é circunstanciado, ou seja, que nós circulemos aquilo que é o problema e verifiquemos com cuidado aquilo que nós somos chamados a verificar. Perguntar-se, por que eu agi assim? Por que eu estou sofrendo isso? Por que eu estou dentro desse problema, dessa dificuldade? Fazer uma análise bem profunda daquilo que a gente está vivendo naquele momento. Para tentar encontrar, não culpa, né? Preciso achar minha culpa aqui. Não é isso. O doutrina espírita diz que não é assim que a gente avalia. É para a gente verificar os acertos e os desacertos. O sucesso e os enganos. Para que a gente possa alterar o comportamento. Para de outra maneira tentar fazer, em outro momento tentar agir diferente. Localizar dentro daquela dificuldade que a gente está experimentando, o que poderia ter sido diferente. De repente, a gente fala assim, mas isso que eu estou vivendo não foi culpa minha. Fizeram e me atingiu, não fui eu. Mas será que eu não poderia ter feito alguma coisa? Poderia ter tomado alguma providência para que aquilo fosse diferente? Ou será que se eu fosse mais maduro emocionalmente, eu não estaria sofrendo menos com aquilo também? As decepções, por exemplo, trazem grande dor para a gente. Mas só se decepciona quem? Quem criou expectativa a respeito do comportamento dos outros. Quando a gente não pode criar expectativas sobre o comportamento dos outros. Nós só podemos criar expectativas em relação ao nosso comportamento. Dos outros, não. Por isso que a gente se decepciona. Por isso que a gente sofre muitas vezes com o que vem dos outros. Porque a gente fica, né? Meu marido tinha que ter agido diferente. Minha esposa tinha que ter se comportado diferente. Meus filhos não podiam ser assim. Então essa expectativa que a gente cria em torno do comportamento dos outros traz infelicidade para a gente. É uma providência que nós temos que tomar para alterar o nosso jeito de pensar. Não, eu não tenho que dizer como deveriam ser os outros. Cada um, eu já disse, cada um é como é. Né? Eu posso orientar o meu filho, eu posso dizer... Os pais geralmente vão falar com os filhos a vida inteira. Podem ser eles de bebê, né?
Pode estar caducando, se a mãe estiver ainda viva e ela estiver ali do lado, ela, meu filho, você está errado, vai dar com a bengalinha na cabeça dele e vai lá e vai cutucar ele. Não, você está errado aí, moleque. Mãe, eu tenho 70 anos, só está me chamando de moleque. Mas para ela é o molequinho dela ainda. Ele está lá batendo com a bengalinha na cabeça dele. Né? E está lá cutucando o filho. Porque a mãe pode, o pai pode. O pai e a mãe pode falar com o filho a vida inteira. E tem que abaixar a cabeça e escutar. Tem hora que a minha mãe fala comigo, meu pai fala comigo, eles pensam que eu tenho 5 anos. Ficam me fazendo recomendações que eu falo, gente, mas pelo amor de Deus, né? Parece que eu tenho 5 anos de idade. Aí eu olho para os dois e falo, eles estão certos. Estão certo. Que a gente não cresce. Pai e mãe pode. Pode falar a vida inteira. Né? E pode ser que a gente aprenda. Pode ser que a gente só vai aprender batendo cabeça. Não é? A gente às vezes só vai aprender dando cabeçada. Aí tem uma porta, você não está enxergando, e eu não ia lá e taco a cabeça lá. Aí a hora que eu caio sentado, eu falo, minha mãe tinha razão. Aqui tem uma porta. Né? Às vezes vou aprender só fazendo mesmo, não vai ter outro jeito. Mas ela perdeu tempo falando? Não, claro que não. Porque o aprendizado é dobrado. Quando você ouviu alguma coisa de alguém que te falou com amor, não com implicância e com maldade, mas que falou com amor, no momento em que você passa pela prova, você aprende duplamente. Você recorda a lição que lhe foi dada e aprende na prática. O aprendizado se fixa de maneira veemente, nunca mais a gente esquece. Então por isso que a mãe e o pai devem. Agora tem que tomar cuidado com o jeito que faz isso. Que uma coisa é eu ajudar alguém a evoluir, outra coisa é eu querer que a pessoa seja o que eu quero que ela seja. Aí não tem jeito. Né? Principalmente filhos, né? Você tem que ser igual ao seu irmão. Isso é a pior coisa que a gente pode falar para uma pessoa. Não pode falar isso. Não é igual, o espírito é totalmente diferente do outro, tem um aprendizado diferente, nenhum é igual ao outro. Você precisa ser, você tem que ser. Ele olha para o irmãozinho dele e fala assim, meu Deus, então eu não valho nada, eu não consigo ser igual ao meu irmão. Um é estabanado, é atrapalhado, o outro é certinho, arrumadinho, organizadinho. Né? E o duro é quando dorme os dois, ficam os dois no mesmo quarto. Né? Metade do quarto é organizado, a outra metade é uma bagunça. Né? Da risca para cá, tudo organizadinho, daqui para cá, tudo bagunçado. Né? Vai fazer o quê? Você tem que ensinar o que é bagunçado a ser organizado, mas sem apontar o outro. Você acha que ele não está vendo que o irmãozinho é organizado, que o outro é organizado e ele não? Então a gente não pode colocar o dedo na ferida dos outros achando que com isso a gente está ajudando os outros. Não está. Porque fazer isso também é colocar o dedo nas feridas da própria alma. Porque quem age com moralismo em relação aos outros está agindo com moralismo também em relação a si mesmo. Dói mais ainda a alma, né? Todo implicante, ressentido, magoado, sofre duplamente. Porque tudo que eu apontar no outro, aponto para mim também. Com a mesma medida com que julgares, sereis julgados. Mas o protestante, o católico, outras religiões, eles acham que vai ter um tribunal no mundo espiritual para ser julgado. Não é isso. É o julgamento da consciência. A minha própria consciência vai me julgando à medida que eu julgo os outros. Então, se eu sou severo, rígido, inflexível com os outros, naturalmente sou comigo também e sofro duplamente. Porque a minha consciência fala, então você também tem que ser assim. E pronto. Aí o que acontece? Instala a dor, a angústia, o sofrimento. Né? Como é que eu sofro por causa dessa pessoa? Não, você sofre por causa de si mesmo. Não sofre por causa dos outros. Ninguém sofre por causa de ninguém. Sofre por si mesmo. Todos nós sofremos por causas muito próprias. Nunca por conta de ninguém. Nunca por conta. Fulano está me fazendo sofrer. Engano. Sou eu que estou sofrendo com o comportamento dele. Ninguém me faz sofrer. Né? Então, sem fazer essas avaliações, a gente vai andando pela vida equivocado. Nós vamos caminhando na direção errada. E sofrendo. Né? Sofrendo. Então, quando a gente se enganar, é preciso fazer uma avaliação daquele sentimento. Por que eu manifestei esse sentimento? O que está acontecendo comigo? O que eu preciso mudar em mim para alterar esse jeito de sentir, de pensar, de agir? Mas sem culpa. Né? Aquela coisa que nós aprendemos nas religiões, de minha culpa, minha máxima culpa, não tem isso. Deus não pune ninguém. Deus não castiga ninguém. A lei divina é perfeita. E o mal traz em si o seu próprio castigo. Quando eu prejudico alguém, eu fico implicado no mal que eu criei para aquela pessoa, não contra Deus. Ninguém ofende Deus. Você fez um erro tão grande que você ofendeu a face de Deus. Eu já ouvi isso de uma religiosa. Nós não temos condição de ofender Deus. Um bebê de 5 anos, 3 anos, 2 anos ofende o pai e a mãe com uma coisa errada que ele faz.
Você tem um vaso que você pagou lá um valor, um vaso lindo que você comprou lá numa exposição que era o único, né? Da China até não sei aonde, era o único, aquele vaso era o único. Pagou um absurdo no vaso. Aí um bebezinho de 3 aninhos vai lá gatinhando, aí puxa a toalhinha, o vaso cai, 4.822 pedaços. Que é para não conseguir juntar. Você fica bravo na hora, assim, e aí geralmente a pessoa não fica brava com o bebê. Quem mandou eu colocar esse vaso aqui? Quem mandou? Eu devia ter colocado isso no alto. Como é que eu vou colocar um vaso dessa coisa quebrado no lugar onde tem um nenezinho andando para lá e para cá? Eu ia querer o quê? Né? Deus é assim. Deus não se ofende com as nossas atitudes. Porque nós somos muito menos do que uma criança de 3 anos. Evolutivamente falando, a gente é muito menos que isso. Então não tem pecado mortal, pecado que não tem solução, pecado que não tem perdão. Isso não existe. Jesus disse que Deus é amor. E quando Pedro perguntou para ele, quantas vezes eu tenho que perdoar? 7 vezes? Jesus falou, de jeito nenhum, Pedro. Pedro já estava cansado de perdoar, estava atazanado já, de jeito, pelo amor de Deus. 70 vezes, 7 vezes, Pedro. Perdoar sempre. Porque Deus perdoa sempre. A chance de recomeçar é constante, nós podemos recomeçar sempre. Só que, claro, quanto mais a gente retardar esse momento de recomeçar, pior para nós, né? Se a gente vai deixando, vai só adotando o mal, e o engano, e o equívoco, e não muda, o problema é nosso. Deus não vai machucar a gente. Um pai não machuca o filho, a não ser que seja louco. Deus não faz isso com a gente. Jesus falou assim, se o teu filho te pede pão, você não dá uma serpente, não dá uma pedra. Deus não, e se você que é mau, da boa coisa para o teu filho, Deus é diferente, quanto mais o nosso Pai que está nos céus, disse Jesus. Então Deus não faz mal às suas criaturas, Deus não faz mal para a gente. Não castiga, né? Então a dor que a gente está sentindo não é castigo de Deus, não. Mesmo que a gente tenha cometido um grande engano, a dor que você está sofrendo não é castigo de jeito nenhum, porque Deus não castiga ninguém. Agora, a gente pode se encarcerar no mal que a gente criou. Então, se eu passar a odiar o Newton, azar o meu. Eu vou ter que, um momento desse da minha existência, primeiro que o meu ódio contra ele vai fazer mal para mim mesmo. Vou começar a sofrer por conta desse ódio. Pode instalar uma depressão, pode instalar uma dor, porque nós temos na nossa natureza só tem lugar para um sentimento, o amor. Quando instala qualquer outro sentimento, a gente começa a sofrer. Aí vai chegar uma hora que eu vou ter que procurar o Newton, falar assim, Newton, acho que a gente vai ter que reencarnar um perto do outro. Nós precisamos resolver aquele sentimento lá, e agora? Aí reencarna, e eu vou ter que acertar. É uma convivência fácil? Não. Conviver com quem a gente tem ódio é uma coisa fácil? Não, já não. Não. Difícil, né? A convivência, para quem odeia, é difícil. Agora, quando a gente ama, a convivência é fácil. Está conquistado. Facílimo. Percebe com aquelas pessoas que a gente tem afinidade como que é fácil? É muito fácil. Quando a gente tem afinidade com as pessoas, nossa, o tempo passa, a gente nem percebe, né? Mas ficar dentro de casa, ficar no trabalho, ficar em algum lugar com quem a gente tem dificuldade, as horas não passam, tudo parece que a pessoa faz, é assim. Não é fácil. Aí a gente quer fugir de casa, quer fugir vou mudar de serviço, aí vai lá no outro serviço e encontra um outro lá. Mesmo jeito. Só mudar a casa, não vai do problema. Aí fala assim, né? Eu não tenho sorte. Todo lugar que eu vou tem alguém que implica comigo. Será que é isso mesmo que está acontecendo? Todo lugar que eu vou tem alguém que implica comigo? Ou sou eu que não estou bem, que levo toda a minha carga emocional negativa para conviver com os outros e acabo criando animosidade no coração dos outros? Será que não sou eu o problema? Né? Mas a gente sempre acha que são os outros. Isso é perigoso. Né? Isso é muito perigoso. Então a Joana fala assim, aí ela diz assim, ó, uma conduta desregrada, pensamentos violentos, forças descompensadas do instinto produz o quê? Energias ruins. Dão cursos aqui à violência, à depressão, à obsessão compulsiva, à degeneração dos tecidos e os órgãos que sofrem a corrente contínua deletéria. O que é uma corrente deletéria? Negativa. Então, quando a gente começa a ter raiva dos outros, sentimentos de inconformismo, eu não me conformo com a minha vida. Isso é a pior coisa do mundo que a gente pode falar. Pior coisa.
Porque quando você diz, ao invés de lutar pela vida, se ficar inconformado com ela, não vai adiantar. Mas lutar por ela, sim. Uma hora dá certo. Em algum momento a gente vai caminhar. Exatamente. Né? Uma hora dá certo. A gente precisa insistir quantas vezes forem necessárias. Diz Joana de Ângeles, caiu, levante-se, prossiga. Caiu, levante-se, prossiga. É isso que Deus quer da gente. Ele quer saber o que a gente está interessado em fazer para melhorar. Deus não se detém nos nossos erros. Ele fica perguntando para nós constantemente. E agora? O que você quer fazer para melhorar? E agora? O que você precisa? Senhor, eu preciso, me ajuda. Pois não. Senhor, eu estou precisando recomeçar minha vida. Pois não. O que você quer? Me fala que eu te dou. Às vezes a pessoa fala, eu quero dinheiro. E ele dá. E acaba com a vida. E acaba com a vida da pessoa. Por isso é que a gente não pode pedir coisas direcionadas. Quando for orar, pedir a Deus, Senhor, o que for o melhor, que o Senhor me conceda. O que for o melhor. Tenha misericórdia de mim, e o que for melhor para a minha vida, o Senhor me conceda. E lutar, fazer a nossa parte. Trabalhar, né, fazer o esforço que a gente puder, mudar o sentimento, e a vida dá certo. Se não dá de uma maneira, dá de outra. Se a coisa não acontecer como a gente queria até agora, porque não é o momento, vai acontecer, vai mudar. Mas precisa prosseguir confiando. E principalmente, sobretudo, dando a Deus a oportunidade de fazer por nós o melhor. Não pedindo para Ele, né, fazendo exigências a Deus. Olha, eu quero que o Senhor me dê R$ 8.728,45, hein? Você sabe lá que eu tenho um compromisso, eu quero esse dinheiro. Olha, eu quero casar com aquela mulher lá, isso. Ai do Senhor, eu estou precisando casar com aquela mulher. Ou com aquele homem, né? Aí casa, a vida é um inferno, né? Depois de 2 meses de casamento, fala assim, eu casei com o diabo. A pessoa fala, né? Casei com o diabo. Se ele existisse, né? Como diz o caipira, ele não existe. Né? Não tem, né, um demônio que cuida do inferno, não tem inferno, né? Agora, como é que faz? Eu tenho uma amiga que fez isso, coitada. Ela andou 7 anos, já contei isso para vocês, atrás de um namorado, que ele não podia nem ver ela. Acho que ela infernizou tanto ele, que ele falou, o único jeito de eu me livrar dessa mulher é casando com ela. Aí casou com a mulher. 2 anos depois ela estava de volta aqui em Jales, porque ele quase acabou com a vida dela, ele quase matou ela. Ela falou exatamente isso que eu estou falando para vocês, casei com o diabo. Minha filha, mas você andou 7 anos atrás dele. Obsessão. Ou seja, a vida estava dizendo para ela, não é por aí. Não é por aí. Mas eu quero isso, eu digo para Deus o que eu quero, aí danou, né? Senhor, me auxilia, me dê o que for melhor. Minha vida está em tuas mãos, eu vou fazer a minha parte, eu vou trabalhar, eu vou lutar, vou me esforçar, e o Senhor me dê aquilo que for necessário. O Senhor achar que for o melhor para mim. Né? Uma criança de 3, 4 anos, 5 anos, pede uma faca afiada dos 2 lados, com lâmina dupla, para brincar com o amiguinho, você dá? Papai, quero aquela faca lá, aquela que você só olha para a faca, ela corta o fio de cabelo no meio. Aí você vai dar para um bebezinho de 5 anos para ele brincar com o outro amiguinho dele. A gente não vai fazer isso. Alguns pedidos nossos para Deus é isso aí. É como se a gente pedisse uma lâmina dessa, e Deus, que não é imprevidente, não vai de jeito nenhum, meu filho. Vou te dar isso não. Tá vendo? Deus não existe. Deus é ruim. Não deu o que eu pedi. Ainda bem que Ele não deu, né? Infelizmente a gente só vai reconhecer que não era bom quando chegar lá do outro lado. Falar, ainda bem que não me atenderam, pelo amor de Deus, isso é um desastre para mim, né? Então a gente tem que ter esse discernimento, né, de confiar em Deus, né, avaliando a própria caminhada, para poder prosseguir, né, e mudando sempre. Porque os sentimentos ruins que a gente nutre na alma, eles degeneram o nosso psiquismo, degeneram as nossas emoções e degeneram o nosso corpo. Alteram todo o funcionamento do nosso corpo. As glândulas, dos órgãos, né? Desorganiza tudo. A gente precisa ter essa noção. Né? Então, tudo que a gente pensa, tudo que a gente sente e tudo que a gente faz é supremamente importante para nós. Então, na hora do nosso orgulho, da nossa crise de orgulho, né? Aí a gente se comporta como quer. Depois, eu estou arrependido. Tá bom, só que arrependimento não paga dívida. Né? Você deve alguma coisa para alguém, chega para a pessoa e fala assim, eu estou arrependido de ter contraído a dívida. Fala, tá bom, meu filho, eu entendo, mas você tem que me pagar. Você me deve.
Como é que faz? Então a gente precisa, você pode recomeçar, mas o débito vai ficando, o débito das atitudes equivocadas vão se acumulando na alma, né? Por isso que nós precisamos refletir, pensar sempre, mudar, né? Alterar o nosso comportamento emocional. A conscientização do ser leva a um conhecimento profundo das possibilidades criativas e realizadoras. Então, à medida que eu vou me conhecendo, eu consigo entender também o que eu posso fazer de bom, o que eu posso fazer de criativo, o que eu posso fazer para melhorar a minha vida. Tem gente que quer que todo mundo faça alguma coisa para melhorar a vida dele, mas ele não faz nada para melhorar. Só a pessoa que não se ajuda. Todo mundo ajuda ela. A própria pessoa não ajuda. Não se ajuda. Né? A doutrina espírita diz que o verdadeiro cristão, ou o verdadeiro espírita, é aquele que faz grandes esforços, né? Grandes esforços para fazer o quê? Para se melhorar, para vencer as más tendências. Então, não é fácil vencer-se, né? Não é fácil ter um comportamento diferente. Para isso, é preciso grandes esforços. Não é fácil. Senão os espíritos teriam dito a Kardec, não, meu filho, é só você querer. Está feito o negócio. Né? Amanhã eu vou amanhecer bom. Nunca mais vou ser ruim. No meio do dia vem um teste daqueles, né? E a gente tira nota 2. Pisa no tomate, como dizem por aí. Escorrega no sabão e ó, testa no chão. Aí, ó, tá vendo? Não adianta querer ser bom. Eu já ouvi isso de uma pessoa, né? Eu ouvi isso dentro da minha família. Pessoas falarem assim, tá vendo? Ó, não adianta querer ser bom. Aí que os outros fazem com a gente. Mas ser bom não depende das atitudes dos outros. É o que nós falamos. Quem tem que ser bom sou eu. Então a pessoa faz alguma coisa pelo outro e recebe uma ingratidão e fala assim, tá vendo? Não adianta ser bom. Claro que adianta. O bem que você fez é teu advogado, diz o Chico em toda parte. O que você fizer de bom fica gravado onde? Em você. Se o outro não corresponder, se o outro não responder, isso é um problema dele. Né? Eu tenho que ser bom. Os outros, né? Se no meio do dia, depois de ter feito uma proposta de ser bom, você levar uma burdoada, agradeça a Deus. Fala, é duro ser bom. Mas eu vou continuar. É difícil ser bom, mas eu vou insistir. Por quê? Porque não é bom para os outros. Você ser bom pode ser confortável para alguém que estiver do teu lado. Mas é bom para você. Porque quando a gente se modifica, quem sente conforto, quem sente a paz é a gente, não são os outros não. Porque muita gente boa convive do nosso lado e não adianta nada para nós. Para nossas realizações íntimas não adianta nada. A gente pode viver do lado de um anjo e pode permanecer no inferno. Se tiver pensamentos e sentimentos ruins ou se estiver magoado ou ressentido contra alguém. Não adianta nada. Muita gente viveu do lado do Chico, que era um anjo na Terra. Um anjo bom. Ele diz que tem anjo do mal, né? Um anjo bom. Se assim podemos fazer um trocadilho, né? E muita gente permaneceu do mesmo jeito que era. Não mudou nada. Não adiantou nada. Vendo tudo que ele fazia, tudo, não adiantou nada. E se mudar de cidade, não resolve? Oi? Se mudar de cidade, resolve temporariamente, né? Como diz o ditado, meu avô tinha um ditado bem caipira que ele falava, onde vai o ferro, vai a ferrugem. Não tem jeito. Se você tem um ferro enferrujado aqui, você tira ele e põe para lá, na hora que você olhar para ele, está enferrujado do mesmo jeito, só que tirou ele do lugar, né? Não tem jeito, alternativa. Onde a gente vai junto. Não tem jeito. Se a gente pudesse deixar um bilhete, né? Falar assim, fui, e largasse a gente para trás e fosse embora, né? Para onde você vai junto. Não tem jeito. A Joana de Anjos tem uma frase no livro dela que eu acho maravilhosa. Até a Célia gosta muito. Ela fala assim que aprenda a conviver com você mesmo. Porque vais conviver contigo mesmo pela eternidade. Então, se tem alguém de quem você não pode fugir, é de você mesmo. A pessoa fala assim, eu estou cansado da minha vida. Não cansa não, meu filho. Vai viver muito ainda. Tem muitas vidas e você nunca vai se separar da sua vida. Da vida dos outros até dá, temporariamente, mas da sua vida não tem jeito. Então, ou você está de bem consigo mesmo, ou você vai ter que ficar de bem consigo mesmo, porque não vai ter outro jeito. Você vai estar com você mesmo. Então trata de mudar o teu pensamento, em vez de ser pessimista para otimista.
Você olha no espelho, talvez a cara não agrade muito, né? Não é bem, né? Porque eu queria ter o rosto daquela atriz de novela, né? Mas tá bom essa daqui por enquanto. Vou moldar uma nova face, né? Porque as belezas interiores projetam belezas exteriores também. Quem não vê beleza em si mesmo, não vê beleza em ninguém, é porque porventura traga na alma ainda grandes dissabores e problemas contra si mesmo, não é contra os outros, né? O que torna, porque tem muitas pessoas que são... Eu me lembro de há muito tempo atrás, saiu nos jornais, no noticiário, de uma atriz que se atirou de um prédio e deixou uma carta escrita assim, que ela se achava feia, que ela se achava horrível, que a vida dela era uma porcaria, que a vida dela não era nada, e era uma dessas atrizes badaladas, que todo mundo fotografava, que tapetes vermelhos eram jogados na frente dela para que ela passasse. Belíssima, mas ela se achava horrível. Ela olhava para o espelho e via uma porcaria, uma coisa feia, sem graça, uma vida vazia, sem sentido nenhum. Por quê? Porque todo mundo tinha um bom conceito a respeito dela, menos ela. Se você não tem um bom conceito de você mesmo, nada do que acontecer fora vai adiantar alguma coisa, né? Então, aquele conceito positivo não é se enganar, não. Não estou falando aqui de, né, eu sou bonzinho, né? Não é bonzinho coisa nenhuma, né? É um bichinho papão, né? Bom fazer sabão, né? Para fazer linguiça para leão. Não, mas não é isso, né? É um bom conceito, ou seja, a minha vida é maravilhosa. Por ela eu preciso me tornar melhor. Por ela eu preciso ser melhor ainda. Porque a minha vida é única. Eu sou um filho de Deus, estou caminhando nesta terra, tenho alguns problemas como todo mundo tem, tenho dissabores como todo mundo tem. Não tenho o direito de ficar acabrunhado aqui, mergulhado em sofrimento, porque a vida é uma oportunidade para viver e não para fugir da vida. É uma oportunidade para a gente fazer alguma coisa, crescer como sentimento, não para ficar escondido, né? Porque não vai adiantar nada, é perca de tempo. Se o enfrentamento não for feito agora, vai ter que ser feito amanhã. E tudo que eu adio fica complicado, né? O Emmanuel e a doutrina espírita diz assim que tarefa abandonada é tarefa adiada. Ficou adiada, eu preciso retomar aquela caminhada. Então, melhor agora, que eu estou no melhor momento, no melhor caminho, na melhor condição. Por incrível que pareça, e eu acredito que não, mas as melhores condições para fazer os enfrentamentos que eu estou enfrentando estão comigo agora. Acho que eu vou esperar melhor tempo. Um outro tempo, quem sabe? Não, esse é o melhor tempo. É para fazer agora. Nós estamos no melhor momento da nossa existência. Com o melhor nas nossas mãos. Está tudo certo. Com a resistência íntima certa, porque Deus, no véu do esquecimento, Ele bloqueou muitas coisas que atrapalhariam o nosso processo. E a gente nem sequer, como lembrança emocional, tem acesso àquelas coisas negativas. Então a gente está no melhor momento que a gente podia estar, com as melhores pessoas possíveis do nosso lado, para a nossa felicidade, para o nosso crescimento, para a nossa paz. Estamos no melhor momento. Então achar que vai ter um outro melhor momento é um engano. Nós vamos ter outros momentos, mas esse é o melhor. Deus nos dará, é claro, quantas oportunidades for necessária, mas esse é o melhor momento para nós, do jeito que Ele está. Aguardando as nossas providências, né? Aguardando o nosso sentimento. Se nós permanecemos na ignorância de nós mesmos, ficamos nas faixas inferiores da evolução. Agora o progresso, diz aqui a Joana, é lei da vida. Então Deus quer que a gente progrida. Conhecer-se é dar-se a oportunidade de prosseguir. Pensar um pouquinho a respeito de si mesmo, para alterar sentimento, né, um jeito de sentir. Tudo bem que aquela pessoa me fez uma coisa que eu não gostei. Tudo bem que aquela pessoa, eu não vou muito com a fuça dela, né, com a fachada da pessoa. Não vou muito com a cara dela. Mas eu posso mudar. Eu posso pelo menos compreendê-la. Não estou dizendo que ela está certa. As atitudes dela continuam erradas. Ninguém deve fazer o que ela faz para os outros. Mas é um doente. Tanto quanto eu sou. Que eu preciso aprender a respeitar. Se Deus permite que a pessoa continue sendo o que ela é, dando-lhe a oportunidade de uma hora dessas acordar, também dá a mim. Então eu posso compreender a pessoa assim, como ela é. Do jeito que ela está. Então esta visão a respeito das coisas e das pessoas já muda tudo dentro de nós. E a gente para de sofrer por causa dos outros. Para de sofrer por conta das coisas que estão acontecendo à nossa volta. Né? Porque o progresso é lei da vida e eu preciso me conhecer para prosseguir. Meu jeito de pensar e sentir.
O psiquismo divino, né, a Joana fala assim, ó, procrastinar o fenômeno da conscientização tem limite. Porque na sua complexidade, a energia que é vida constitui-se do psiquismo divino. E hoje ou mais tarde, liberta-se das injunções grosseiras que a limitam momentaneamente, sutilizando-se em ondas de amor que espraiarão no oceano do amor de Deus. Então, o psiquismo divino, ou o pensamento divino, mais cedo ou mais tarde, ele se libera dessas injunções grosseiras do corpo, do nosso pensamento, do nosso sentimento. E ele vai se manifestar plenamente em nós, mais cedo ou mais tarde. Quanto antes nós tomarmos conhecimento das coisas, modificando a nossa forma de pensar, de sentir e de agir, melhor. E quando a gente faz isso, né, mesmo contrariando a nossa natureza naquele momento, nós vamos nos reeducando. Pode ser que nesse momento, tudo isso que eu estou fazendo é artificial. Eu não consiga sentir essa mudança que eu estou fazendo. Mas fazendo, criando esse novo hábito, eu vou reorientar a minha vida, reorientar a minha caminhada, alterando significativamente os painéis íntimos, né? As paisagens que muitas vezes a gente passa por elas e só vê queimadas, só vê fumaça, só vê aridez, desertos, pedras, não vê uma flor, não vê nada verde, né? Agora eu tenho que passar alterando essas paisagens. Onde houver cinzas, eu começar então ali, tirar aquelas cinzas e começar a plantar algumas coisas. Só tem areia, eu posso colocar vasos sobre essa areia e plantar flores nesses vasos, para ir embelezando de novo esse mundo íntimo que é a minha natureza emocional. No primeiro momento, pode parecer artificial, mas a insistência nesse novo comportamento, no jeito de pensar, alterando, sendo otimista, minha vida é maravilhosa. Esta, eu tenho certeza, que é a melhor vida que Deus poderia me dar. Essa existência é a melhor oportunidade que Ele me concedeu. Mudando o pensamento, tornando o pensamento otimista, confiando em Deus. A gente diz que confia em Deus, mas não confia não. Porque quem confia em Deus prossegue. A Joana de Ângeles, uma vez, numa mensagem, ela disse assim: mesmo entre lágrimas, prossiga. Ou seja, mesmo com as lágrimas caindo, não desistamos da vida, prossigamos. Porque vai chegar o momento em que essas lágrimas vão secar. E a gente terá plantado flores no caminho, né? Nós teremos feito plantações boas no caminho. E nós retornaremos neste mesmo caminho que hoje nós estamos plantando. Cada um de nós vai passar pelas mesmas estradas que hoje está transitando. O que é que nós estamos semeando? Nós estamos semeando árvores frutíferas, né? Ou seja, amor no coração das pessoas, para tê-las como nosso arrimo na hora da dor, na hora que nós necessitarmos de um ombro amigo para nos ajudar, né? Ninguém liga para mim, mas eu ligo para alguém? Eu plantei, eu semeei coisas boas no coração das pessoas, ou só semeei amargura? Fui passando, né? Tem gente que onde passa vai deixando, né? Distribuindo um limão para todo mundo, né? Vai deixando aquele rastro de desconforto por onde vai passando. Se eu faço isso, eu corro um sério risco. Porque na hora que eu precisar arrimar o meu coração, não tem ninguém. Ninguém que me apoie, que me aceite, né? Isso pode ser uma lição da vida para que eu compreenda o que eu devo fazer. Então nós precisamos, lá no Evangelho segundo o Espiritismo diz: não escandalizeis nenhum daqueles com quem tiverdes contato. Nós precisamos ir deixando marcas boas. Evitar contendas, né? Evitar dissabores na relação humana. Né? É melhor deixar para lá uma coisa e parecer que a gente perdeu do que fazer conta de coisas pequenas. Fazer conta de coisas pequenas. Muita gente se perde no caminho, se perde do próprio caminho, se perde de obras maravilhosas por conta do orgulho, da vaidade, da prepotência, né? De se achar melhor do que os outros, de achar defeitos nos outros, quando na verdade nós somos revertos de imperfeições. E as nossas imperfeições nos denunciam. E há um perigo muito grande quando nós ressaltamos as imperfeições dos outros, de um trabalho, de uma pessoa, nós na verdade estamos expondo as nossas mesmas. Porque as nossas começam a ficar em evidência. Nós começamos a colocar em evidência nossas próprias imperfeições.
Aquele que compreende os outros também é compreendido. A pessoa vê, enxerga a imperfeição, mas fala assim, não, é uma pessoa compreensiva. Então, ele é compreendido também e consegue continuar lutando pelas suas necessidades. Do contrário, as pedras que eu atirar sobre os telhados dos outros cairão sobre os meus próprios. Diz um texto na Bíblia, né? Não há nada que se faça escondido que não vai ser revelado sobre os telhados. Então, toda conspiração, toda atitude negativa, todo mal que nós endereçarmos aos outros, vai cair sobre o nosso próprio telhado. Porque nós somos imperfeitos. E devemos nos amoldar à vida que nós temos com muita alegria, com muita confiança. Porque o amor é uma propriedade muito particular. É uma conquista individual. A criatura humana deverá cursar na universidade da existência as matérias que lhe ajudem a passar para o ano seguinte no contexto do aperfeiçoamento moral, emocional e espiritual. À medida que vamos avançando nas conquistas íntimas, a paz vai se instalando no coração. E uma alegria imensa toma conta do nosso jeito de viver. E a oportunidade de estar junto com as pessoas transforma-se na mais ditosa de todas as experiências que possamos viver. Como é bom conviver com nossos irmãos. Precisamos respeitar as pessoas com quem estamos. Denegri-las, atirar-lhe pedras, é atestar a própria indignação íntima e apresentar a todos a própria imperfeição. Ouçamos a voz do bom pastor, o Senhor que cuida de suas ovelhas com muito carinho e muito amor, levando-a a aprisco seguro, onde cada uma delas pode ali deleitar-se na presença do benfeitor maior. Apresentemo-nos ao coração divino de Jesus, ofertando-nos para melhorar, para crescer, para aperfeiçoar o nosso sentimento. E Ele nos auxiliará, porque são suas mesmas as palavras: vinde a mim, vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Há uma sobrecarga das emoções negativas e imperfeições sobre nossos ombros, mas Ele nos alivia, apresentando-nos a oportunidade de melhorar, de nos autocompreender para compreender os outros também. Que seja feita, Senhor, a Tua vontade, não só neste momento de reflexão profunda, mas em todos os dias de nossas vidas. Graças a Deus.